Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar sobre un tema pero muy importante, que es a respeito de las crisis epilépticas. Bueno, nosotros vamos a primero definir qué son crisis, la clínica, después diagnóstico y fundamentalmente vamos a ver el tratamiento porque es lo que más se pregunta en los orales. Bueno, los exámenes orales, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla y ahí vamos a empezar con epilepsia o epilepsia, como se dice acá en Brasil. Vamos a primero, entonces, definir, ver algunas características bien importantes a respeito de la epilepsia. Epilepsia, por definición, en realidad la crisis epiléptica, nosotros, déjame ver si está gravando, está todo ok. Entonces, crisis epiléptica, ¿qué son crisis? ¿Cómo nosotros vamos a definir las crisis? Básicamente, son el resultado de una descarga neuronal que puede ser focal, es una descarga en un grupo de neuronas excesiva, y eso va a generar manifestações clínicas características da epilepsia. Essas manifestações podem ser bruscas, breves e produzem um transtorno autolimitado da consciência, comportamento, emoção ou qualquer função cortical, dependendo da localização e características das descargas. Então, como que nós vamos a pensar, a razonar e desmistificar, ou seja, traduzir todo esse enunciado? Basicamente, traduzindo é o seguinte: crises epilépticas são generadas são causadas por uma descarga neuronal excessiva, pode ser focal ou difusa, ou seja, generalizada. Quando é focal, generalmente não há alteração da consciência, e quando é generalizada, há alteração da consciência. Já vamos aí introduzindo alguns términos. E que é o mais importante? É que há uma descarga, que pode ser primária ou secundária, dependendo da causa, e então vai generar toda uma sintomatologia característica que é a epilepsia. Basicamente, traduzindo todo esse texto acá, é isso. Então, são classificadas, perdão o ruído da silla, pero, bueno, são classificados por serem focales ou generalizada, ou também temos outra classificação, que é focal ou generalizada, ou quando nós temos, por exemplo, a focal, que empieza a crescer-se, ou seja, empieza em um ponto bem específico, pero como as neuronas quase sempre estão interligadas, essas neuronas vão passando a las outras, a las vecinas, e então se torna uma focal que generalizou, ou seja, uma generalizada secundária. Basicamente é assim. E teremos primária e secundária dependendo da causa. Então, epilepsia, crisis epilepsia, hay que saber. Por isso que eu puse uma estrellita acá. Hay que saber a definição. Bueno, então, crisis epiléptica, já definimos que são as crises provocadas. Crises provocadas são aquelas que nós temos uma agressão aguda, por exemplo, um traumatismo, um golpe com a cabeça no piso, e aí empieza o paciente a ter a convulsão. ¿Cuál es el punto? Generalmente crisis provocada empieza inmediatamente a la noxa, a la injuria. Crisis precipitada, que son generalmente precipitadas, por eso su nombre, son precipitadas por estrés, falta de sueño, sea la deprivación del sueño, o hasta mismo el alcoholismo. Están precipitadas a algún factor precipitante, que ya vamos a ver cuáles son esos factores. Epilepsia em atividade e epilepsia em remissão. São duas definições distintas. Epilepsia em atividade é quando o paciente teve uma crise epiléptica, por lo menos uma crise nos últimos 2 anos. E a epilepsia em remissão é aquele paciente que não teve, ou seja, a última crise que o paciente teve foi há mais de 2 anos. Então, nesse lapso aí de mais de 2 anos, não teve nenhuma crise epiléptica. Que é uma epilepsia de difícil controle ou refractária, ou fármaco resistente. É aquela epilepsia que tem resistência aos fármacos antiepilépticos habituais. Que são crises contínuas ou estados de mal epiléptico. Essa sim ou sim hay que saber. São crises, obviamente, que cambiou a guia em 2018, já vamos ver qual é a definição, pero antigamente se dizia que são crises que generalmente duram mais de 30 minutos ou são várias crises que não se recuperam a consciência entre elas. Que é um síndrome epiléptico? É um conjunto de signos e sintomas que definem um paciente com um processo epiléptico,
desde su historia natural, sus causas que son conocidas, la predisposición hereditaria y también un tipo determinado de crisis, o sea, si es focal o generalizada. Entonces, ¿qué hay que saber? Crisis epiléptica, la definición, mal epiléptico y qué es un síndrome epiléptico, que es un conjunto de signos y síntomas que van a definir un paciente con epilepsia. Básicamente, esses são os principais que nós devemos saber, ¿sí? Depois, vamos a ver o tratamento da epilepsia, generalmente, a epilepsia normal, o tratamento do estado ou do mal epiléptico. Esse, sí ou sí, vai perguntar, porque muitas das vezes são generados por processos secundários metabólicos. Então, há que saber sí ou sí em caso de crise contínua. A crise provocada, tive um amigo meu que tem um irmão, eles estavam lavando o piso, ¿sí? E estavam com jabón em polvo aí, alá, ou homo, como acá en Brasil se dice. Estaban ahí limpiando el piso con eso, y entonces su hermano, tiene creo que 25 años, 24, pasó caminando, se resbaló, y ahí cayó y ¡tom! La cabeza contra el piso. Tuve primero una crisis epiléptica provocada, obviamente, porque tuve, por ejemplo, inmediatamente después del impacto ahí, que batió así con la cabeza a full en el piso, tuve una crisis provocada y después perdió pulso y respiración. Sí, entonces, por suerte, su hermano hace medicina acá en Brasil y entonces estaba ahí viendo el tipo y como no tenía pulso, ya empezó el RCP y salvó el tipo, ¿sí? Entonces, sí, por ahí no estaba mi amigo ahí cerca que hace medicina, entonces por ahí tenía morido su hermano. Sumamente importante saber que las crisis provocadas, obviamente que crisis, generalmente lo que se pregunta de eso son la definición de crisis epiléptica, síndrome epiléptico y qué son crisis continuas o estado epiléptico o estado de mal epiléptico. Eso es lo que generalmente se pregunta. Bueno, vamos entonces. Básicamente, entonces, ¿qué son convulsiones? ¿Sí? Epilepsia es una cosa y convulsión es otra. Convulsión es la contracción de los músculos esqueléticos no voluntários, abruptas y mal coordinadas. Esos son convulsiones, básicamente. ¿Sí? Puede ser una contracción permanente o alternancia de relajación y contracción. Hay alteración de la conciencia, sí o sí, entonces se acuerdan del Simpson, de esa imagencita acá. Hay alteración de la conciencia y se inician por factores desencadenantes. Las convulsiones generalmente suelen terminar cuando agota el músculo, ¿sí? O por algún otro proceso de inhibición. Entonces, convulsiones son contracciones musculares no coordinadas y permanentes, que alternam entre contracción y relajación, y hay alteración de la conciencia. Esos son convulsiones. Lo que suelen preguntar también en los exámenes es, defina y diferencie qué es una convulsión y qué es una crisis epiléptica. Generalmente, eso se pide y hay que saber. Bueno, ¿cuál es la epidemiología de la epilepsia o de la epilepsia? Básicamente, a epilepsia afeta cerca de 0,5 a 1,5% da população mundial, não é a população somente da Argentina, e os pacientes com epilepsia têm um aumento da morbimortalidade justamente porque algumas das vezes que ocorrem essas crises epilépticas, esses pacientes podem, por exemplo, estar caminhando e aí podem cair ou podem ter uma crise epiléptica sendo buzos os que mergulham, fazem mergulhos, ou também, quando está na pileta, aí pode ter uma crise epiléptica, então se morir ahogado. Então, podem ter por la caída um traumatismo, podem se queimar, ahogamentos, pneumonias, muerte prematura, suicídio e muerte súbita. Então, é importante saber que esses pacientes não morrem, obviamente, de la epilepsia. Obviamente também que la epilepsia pode generar transtornos neuronais, como já vamos a ver, pero sofrem um aumento da morbimortalidade por alguma outra causa, aí que pode generar essa enfermidade. Qual é a fisiopatologia? E isso suele ser um pouquinho difícil, pero já vamos a facilitar todo isso. Então, a classe, hasta acá, creio que está lo mais sencillo possível, mais que nada, definições, todo isso por agora. Depois, nós vamos poner la mano en la masa y ahí vamos a ver cómo se trata a los pacientes. Pero básicamente la fisiopato es sencilla. Tenemos que nos acordar de unas cositas básicas ahí que vimos en fisio, bien básico así. Generalmente eso no se pregunta, pero para tener una idea,
Tenemos que saber lo básico. ¿Sí? Fisiopatología, ¿qué tenemos que nos acordar? Que las epilepsias, o la epilepsia, generalmente empieza, es una descarga neuronal excesiva. ¿Y cuál es la causa? La causa puede ser primária ou secundária. Secundária, generalmente, temos que nos acordar de los processos metabólicos, e primária é a famosa idiopática. Quando se quer dizer que não sabemos a causa ou que não han descoberto, temos que dizer que é idiopática ou primária. Então, sí o sí acordar que se debe a una descarga anormal en el cerebro, ¿sí? O sea, es una descarga anormal y exagerada de cierta población neuronal del cerebro. Esas descargas neuronales anormales pueden producir crisis epilépticas gracias a los procesos de sincronización, amplificación y propagación de la descarga. Ya vi un Choice que ingresó ese temita acá, que las crisis epilépticas se pueden propagar debido a los procesos de sincronización, amplificación y propagación de la descarga. ¿Por qué? Muchas de las veces, como nosotros ya vimos, las crisis epilépticas pueden ser focales o generalizadas. ¿Cuál es la diferencia? Focal generalmente afecta solamente una población y generalizada empieza en todo el cerebro. Pero hay un punto de las focales que nosotros no hablamos, o si yo hablé antes, pero hablé un poquito más complicadito, que nosotros vamos a facilitar ahora. Las focales, cuando ellas son, las focales, ¿sí? Son una descarga neuronal excesiva focal, o sea, solo en un punto, solo en un hemisferio generalmente. Pero por los procesos de sincronización, amplificación y propagación de esas descargas, puede hacer con que esa focal, que es bien chiquitita ahí, pueda ser una generalizada, o sea, va se comunicando con distintas poblaciones neuronales y ahí se va afectando todo el cerebro, ¿sí? Y entonces tenemos la primaria, epileptogénesis, o sea, la formación de la crisis epiléptica primaria, donde no se sabe la causa, y la secundaria, ¿sí? Bueno, hay tres hipótesis que pueden generar crisis convulsivas, crisis epilépticas. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Eso no se pregunta, ¿sí? Pero por las dudas, el básico del básico vamos a pasar acá. Entonces, tres puntitos importantes para nos acordar, por lo menos, de qué puede causar esa descarga anómala. Básicamente, cuando tenemos una alteración de la membrana de las neuronas, ¿sí? Fundamentalmente los iones sodio y calcio, porque cuando tenemos una alteración de la conducción va a generar un aumento de la despolarización neuronal y eso va a disminuir el umbral de excitabilidad. Entonces, cuando tenemos excitabilidad a umbral menor, puede generar una convulsión. Otra hipótesis que puede generar la convulsión es básicamente aumento de los mecanismos excitatorios, que son mediados por el ácido aspartico y el glutámico, ácido glutámico, sistema reticular, activador ascendente. O sea, tiene una excitación neuronal y convulsión. Y defecto del fosfato de piridoxina, que disminuye la formación del GABA. GABA, solo para acordar, es un neurotransmisor inhibitorio y va a generar convulsión. Bueno, nosotros entonces tenemos acá que solamente con lo que yo dije, tenemos que pensar en un negocio, ¿sí? Todo isso está relacionado a uma coisa, a excitabilidade neuronal. Ou seja, quanto menor o umbral de excitabilidade, mais fácil eu posso generar uma convulsão. Quanto menos formação de GABA eu tenho, mais fácil eu tenho se há como generar uma convulsão, porque diminui o neurotransmissor inibidor. E então se predomina o excitador. Então, tudo está relacionado com a excitação neuronal. Maior excitação neuronal, maior chance de haber una convulsión. Básicamente, fisiopatológicamente hablando, de manera bien sencilla, es eso. Y siempre acordando que puede ser una epileptogénesis primaria, que donde no se sabe la causa, es idiopático, y secundaria, tenemos una causa que genera eso. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para no quedar tan abierto. Un caso de epileptogénesis secundária, por ejemplo, una hipoglucemia, ¿sí? Los pacientes con hiperglucemia, una cetoacidosis metabólica o hasta mismo una hipoglucemia pueden generar estados epilépticos. Generalmente digo estados epilépticos porque es una epilepsia que no mejora en poco tiempo, ¿sí? O sea, en menos de 30 minutos. Ya vamos a ver porque la guía cambió de esos 30 minutos. Es un poquito menos ahora. Antes hablamos a respeito dos fatores precipitantes da epilepsia. Agora vamos ver quais são. E muitos deles estão em nosso dia a dia como estudantes. ¿Sí? Bueno, sueño pode ser um fator de epileptogénesis, despertar, privação do sueño. Há
chicos, chicas, ¿sí? Hay personas, pacientes que tienen la crisis epiléptica luego al despertar, ¿sí? Ciclo menstrual puede ser el causante, el precipitante de la crisis epiléptica. Fiebre o infecciones, fiebre generalmente muy altas en niños suele ser la causa de crisis epiléptica. Causas tóxico-metabólicas, ojo porque eso va a preguntar en el oral. Alcohol, intoxicación y o privación, ¿sí? De alcohol. Fármacos como antidepresivos, neurolépticos, teofilina y cuando se saca las benzodiazepinas, cocaína y opiáceos, hipoglucemia y hipoxia. ¿Cuál es lo que yo quiero que se grave? ¿Sí? Sueño, despertar, deprivación del sueño, fiebre, infección y causa tóxico-metabólicos. Essa sí o sí hay que saber, porque van a preguntar cuáles son las causas de epilepsia y obviamente tenemos que por lo menos alguna cosa saber, por lo menos unas 5 o 6 acá hay que salir. Por ejemplo, álcool, fármacos como las benzodiazepinas, cocaína y hipoglucemia, sí o sí hay que salir. No puede faltar esas causas, porque son causas frecuentes de crisis epiléptica. Bueno, otras causas pueden ser desencadenantes de crisis reflejas como luz, TV, concentración, música y ruido, estrés y mal cumprimento terapêutico del paciente com epilepsia. Então, temos diversos fatores que podem precipitar a crisis epiléptica. E é importante saber alguns aí, por exemplo, principalmente os tóxico-metabólicos, porque suele ser pergunta de exame. Então, fator precipitante precipita quem? A crisis epiléptica. Vamos ao próximo tema, então, que é a respeito da classificação. Dentro da classificação, temos que saber algumas cositas bem pontuais. Primeiro que temos as convulsões focales ou parciais e as convulsões generalizadas. Bueno, as epilepsia focal ou parcial generalmente são assimétricas e afetam de maneira focal a um hemisfério cerebral. Pero elas podem por processo de sincronização, propagação e amplificação, podem generar uma convulsão generalizada, que são generalmente simétricas e afetam ambos hemisférios cerebrais. Outra cosita que eu quero fazer um ponto bem específico. Há algumas vezes que as crises epilépticas estão precedidas por um período de aura. A aura é uma sensação antes de um ataque epiléptico. Sí, é uma sensação. Generalmente pode ser uma alteração visual, pode ser que o paciente extenda o membro, pode ser também, ou flexione o membro, pode ser também que o paciente tenha alteração do olor. Sí? É bem característico que, e muitas das vezes, os pacientes relatam que vêm com, por exemplo, como é? Sentem o olor malo. Travou acá o negócio. Bueno, e a respeito, então, de Laura, é basicamente relacionado às alterações visuais e alterações também do olor, ou seja, do olfato. Então, é uma sensação antes de um ataque epiléptico. Podem ser somatosensoriais, visuais, auditivas, olfativas, gustativas, abdominais. Frequente também, caso me olvido, as abdominais. Os pacientes suelen dizer que há como borboletas no estômago. Sí, como é borboleta agora em espanhol? Me olvidei. Depois eu pongo aí que é uma borboleta, sí, para vocês. Mas basicamente é frequente que relacionem el aura com as borboletas, é sumamente frequente isso, de las borboletas, e também a respeito del olor feio, generalmente. Bueno, como se classifica, então? Se classifica em parcial ou focal, sendo ou generalizadas, sendo que as parciais, a sua vez, se classificam de maneira que é simples, complexa ou secundariamente generalizada. Qual é a diferença? Simples, a consciência está conservada, e na complexa, nós temos a consciência afetada. E essas parciais podem se tornar generalizadas. Generalizadas vão ser as convulsivas e as não convulsivas.
¿Cuál es el punto? Entonces, parcial solamente un hemisferio, generalmente focal, y generalizada ambos hemisferios y generalizado, obviamente. Entonces, parciales simples pueden ser solamente síntomas motores, como puede parecer un tic, pero en realidad es una convulsión, síntomas sensitivos, síntomas vegetativos y síntomas psíquicos. Generalmente eso no se pregunta. Lo que más se pregunta es a respecto de las generalizadas. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. Generalmente lo que más se pregunta es a respecto de las generalizadas. Por ejemplo, las convulsivas. Las convulsivas son la más frecuente, ¿sí? Y también tenemos que saber que las más frecuentes de las convulsivas son las tónico-clónicas. Bueno, ¿qué son epilepsia tónica, convulsiva tónica? Tónica, vamos a empezar por la clónica, que es más fácil, ¿sí? La clónica, generalmente una epilepsia convulsiva clónica, es cuando nosotros tenemos el paciente que tiene la crisis epiléptica y tiene contracciones, como voy a decir, contracción, en realidad son sacudidas musculares breves. Y en cambio, la tónica, ahí sí tenemos contracciones, espasmos musculares generalmente prolongados. Esses espasmos musculares pueden ser quando entra em conjunto com as clônicas, que generalmente temos uma combinação de ambas, combinação, essa é a palavra. Quando temos tónico-clônicas, temos aquele paciente que tem tanto sacudidas breves e também contracções musculares, ou seja, espasmos musculares. Las atônicas é quando o paciente perde o tono. Las mioclônicas é quando o paciente, por exemplo, tem uma mioclonia. E quando tem crisis de ausência, é, por exemplo, os niños que suelen passar. Por exemplo, esse é uma crisis tónico-clônica para que possam ver. Temos os espasmos musculares, miren como está em flexião em ambos braços, ¿sí? E temos lá, isso é a característica tônica, e a clônica, miren como o paciente está com breves sacudidas. Crisis de ausência, sí, no vamos nos olvidar que las crisis de ausência son focales, porque tiene una característica. Crisis de ausência es cuando nosotros tenemos el paciente que no pierde la conciencia, o sea, todavía está con el ojo abierto. Sí, eso es una crisis de conciencia. Miren en línea, espera. Uy, trabó. Ahí está normal y ahí tiene una crisis de ausência. Sí, crisis de ausência, miren. Quedó ahí, parece que tildó y después vuelve como si nada tuviera pasado. Esa es una crisis de ausência y generalmente eso se pregunta en el examen, crisis de ausência. Bueno, entonces, clasificación de las epilepsias, parciales o generalizadas, parciales simples, complejas, consciência conservada, consciência afetada e generalizada, pode ser convulsiva ou não convulsiva. Convulsiva, como já havíamos visto antes, está relacionado com a afectação muscular, que era movimentos musculares involuntários. ¿Sí? Tônico, clônica, clônica tiembla, ou seja, sacudidas, tônico, espasmos, tônico, clônicas é quando se suma ambos, e as atônicas são quando o paciente perde o tônus, mioclônicas é quando tem também contracções musculares, e de ausência é essa, onde o niño, tipo como tilda e depois vuelve, ¿sí? Esos son crisis de ausencia. Entonces, en resumen, lo mejor que hay es ese cuadrito de acá, ¿sí? Mejor que hay. ¿Por qué? Las crisis convulsivas, son diferentes de epilepsia, ¿sí? Porque crisis convulsiva es básicamente la crisis, o crisis epiléptica, es la crisis en un momento determinado. Y la epilepsia es la predisposición a las crisis convulsivas, ¿sí? O sea, tiene várias crises em um período, em um lapso de tempo. Então, quando afeta, as crises são convulsivas, quando afeta todo o cérebro, nós vamos chamar de crises generalizadas ou generales. E quando afeta uma parte do cérebro, vamos chamar de crises parciais. La crisis parcial, vamos começar por acá, nós vamos evaluar se o paciente está despierto. Se o paciente está despierto, é simples, se não está despierto, é uma crisis parcial compleja. Bueno, pero esa parcial, por proceso de sincronización, propagación y también, antes dije todo, pero me faltó ahora, amplificación, puede generalizarse, entonces puede afectar todo el cerebro. Y cuando nosotros tenemos una crisis que afecta todo el cerebro, vamos a ver si el movimiento es
rígido, sacudidas y si no hay movimiento. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una crisis convulsiva que no hay movimiento, tenemos dos tipos. La crisis de ausencia, que es mirada fija y pérdida, y atonías, que es pérdida del tono muscular. Si nosotros tenemos una rigidez, puede ser tónica, y si nosotros tenemos sacudidas, son mioclónicas o clónicas. Mioclónicas, grupos musculares pequeños, y clónicas, grupos musculares grandes. Generalmente, clônicas são sacudidas menos de 1 segundo e mioclônicas mais de 1 segundo. E, obviamente, que a rigidez pode ser acompanhada de sacudidas, ou seja, pode ser as tônico-clônicas, que são as mais frequentes. Mais sencillo que isso de crisis convulsiva não existe. Eu creio que não existe. Bueno, então, ¿qué es una crisis? ¿Qué es una epilepsia? Quando é generalizada e parcial. Vamos a las causas. Causas, generalmente, pode ser primária ou secundária. Nós temos vários tipos de classificar as causas, como, por exemplo, temos por hereditárias, congênitas e adquiridas, ou também uma classificação que les gusta a alguns docentes, é, por exemplo, para falar en el oral, é, por exemplo, quando o paciente está em lactância, por exemplo, as causas em el paciente que está em lactância, recém-nascido, é hipóxia perinatal, transtornos genéticos e malformações, infância e adolescência, generalmente, as epilepsias idiopáticas, infecções e traumas, e adultos generalmente estão generados as epilepsias por conta de TCE, traumatismo crânioencefálico, álcool e tumores cerebrais. Então, se nós vamos por essa classificação acá, é mais sencillo porque aí nós vamos a dividir os pacientes em rangos de idade. Em cambio, nessa tablita acá, as principais causas, aí vão haver as hereditárias, as congênitas, que podem ser hereditárias ou adquiridas, como, por exemplo, malformações vasculares, tumores cerebrais, displasias ou degenesia cerebral, epilepsias mioclônicas progressivas e adquiridas, aí entraria como traumatismo, lesões pós-quirúrgicas, pós-infecciosas, infartos, tumores, esclerose do hipocampo, tóxicos, enfermidades degenerativas. Então, já abre muito o leque. Sumamente importante saber também, de acordo à idade, porque isso é pergunta de horário. ¿Sí? Bueno, e outra causa que é secundária também, que nós não vemos acá, ¿sí? É a respeito de que é a epilepsia secundária, é a neurocisticercose e a esclerose tuberosa. O que mais se pergunta é a respeito da neurocisticercose, que é basicamente cisticerco, que é por conta de quando o paciente come carne bovina, carne del chancho, crudo ou mal cocida, e então o parásito pode ser uma neurocisticercose. E acá, como nós estamos vendo, a lesão, geralmente isso, o parásito vem e vai comendo um pouquinho do cérebro e genera acá um processo de localização, de encapsulação desse parásito. Sí, basicamente isso. Neurocisticercose, acordar que pode generar crises epilépticas. Sí, bueno. Clínica. A crise epiléptica, então, já vimos, basicamente, a clínica que pode ser de acordo ao movimento, se está, ou se é parcial, se é generalizada. Se é generalizada, vamos ver se não é movimento, se há rigidez ou se há movimento sacudidas, ¿sí? E se o paciente tem uma parcial, se de acordo a seu estado de consciência, se está desperto ou não. Bueno, a clínica, então, nós vamos falar que há, por exemplo, síntomas prodrômicos. Quais são os sintomas prodrômicos que nós podemos ter? São, por exemplo, os sintomas que o paciente vai ter antes da crise, como, por exemplo, o estresse, nervosismo, sudoração, taquicardia, vai sentir palpitações, aumento da frequência ventilatória, pode ser também aumento da pressão arterial, a piloerecção também, e aumento da salivação. E o aura epiléptico é quando nós estávamos falando antes, que o aura epiléptico é justo antes da crise, empieza uma clínica característica, que é, por exemplo, quando o paciente tem alterações visuais, pode ser gustativas, olfatórias ou até mesmo somatosensoriais. A aura epiléptica, então, generalmente ocorre justo antes da crise. E muitas das vezes, quando os pacientes têm o aura, que é característico da epilepsia, o aura epiléptico, generalmente, o que se indica ao paciente é que já quando se sente que vai ter uma crise, é que se sente, ou seja, tem noção de que vai ocorrer, então é que se sente e que
encuentre algum local adequado. Porque imaginem, o paciente está manejando ou está caminhando, tem uma crise caminhando, pode causar um TCE, pode cair, traumatismo crânioencefálico, golpear a cabeça. Pero se o paciente, por exemplo, está manejando e tem uma crise, aí sim um pouquinho mais complicado, porque põe em risco não somente a vida dele, sino que de outros tripulantes aí da via. Então, ojo, porque quando o paciente tem auro epiléptico, é melhor que já sabe quando vai ter a crise, pero é importante, assim, lhe hacer acordar que quando tenha isso, há que parar o auto ou que se siente em algum lugar confortável, porque senão vai generar mais dano a ele próprio. Bueno, como se hace diagnóstico de epilepsia? Fundamentalmente é eletroencefalograma e neuroimagem. Como nós estamos vendo acá, esses são um monte de rabiscos, parece um ninho de 2 anos, isso. Não tenho nem ideia se isso se deixa generalmente para os neurólogos para que leiam. Nós não necessitamos saber ler o eletroencefalograma. Por aí, algumas cosillas que se perguntam no exame, no escrito principalmente, nós vamos a saber. Que é, por exemplo, as ondas no eletroencefalograma. Temos que saber para o exame, basicamente. ¿Sí? Nós, quando temos um eletroencefalograma, quando temos uma crise parcial ou crise focal. Essa é a diferença. Crise parcial afeta solamente um grupo de neuronas e generalizada afeta todas as neuronas de maneira generalizada. ¿Sí? Bueno, crises generalizadas convulsivas. Que há que saber para ele escrito? El eletroencefalograma se registram paroxismo de puntas ou polipunta onda generalizados e simétricos. ¿Sí? Então, crises generalizadas, o eletroencefalograma vai ter paroxismo de puntas ou polipunta onda, generalizados e simétricos, ou seja, afeta, são simétricos e generalizados, não é focal. Crises generalizadas não convulsivas, aí já entramos em uma crise de ausência, que temos 2 tipos de ausência, a típica, que é a mais frequente, e a atípica. A típica, crises generalizada não convulsiva, crise de ausência atípica, a típica, aparece uma descarga de complexos punta-onda generalizados, síncronos e simétricos, frequência de 3 Hz ou mais. Isso já vi umas 3 ou 4 vezes que já ingressou em Choice. Então, por aí, para o Choice, há que saber isso. E crise de ausência atípica é quando há punta-onda lenta a uns 2 Hz. Então, atípica 2 Hz, típica 3 Hz, generalizada convulsiva, polipunta onda, generalizado e simétrico. Choice le gusta muito entrar isso. Vamos ver agora um caso de ausência típica, crise de ausência típica. Mirem como está o eletroencefalograma. Está normal e um ponto onde apresenta a crise de ausência, há alteração de la descarga neuronal, ou seja, não sei evaluar quantos hertz há acá, pero se nós estudamos, se é uma de ausência típica, é 3 hertz. E assim que se apresenta o paciente com crise de ausência típica. Enquanto isso, eu tomo água. El niño, ¿sí? Después de eso, vuelve como si no tuviera pasado nada, ¿sí? Entonces, no pasa nada. Hay como si fuera una restitución ad integrum del chico, básicamente eso. Y bueno, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Es, por ejemplo, síncope, crisis psicógena, sí o sí, ¿sí? Pseudocrisis, ataque de pânico e hiperventilação. Que ocorre? Que é de diferença, de distinto com isso? As crises psicógenas, basicamente, o que passa a diferença de la crise epiléptica é que muitas das vezes as crises epilépticas têm afectação afecta os esfínteres, ¿sí? Tem uma relaxação de los esfínteres e isso faz com que o paciente generalmente pueda semear, se tem, obviamente, la vejiga llena. Entonces, el paciente puede mear en las calzas, en el pantalón. Entonces, a diferencia de las crisis psicógenas, generalmente, el paciente cuando está teniendo una histeria o un ataque, una crisis histérica, generalmente el paciente va a asegurar sus esfínteres para no pasar vergüenza delante de otras personas. Si va a ser así una crise de histeria mesmo, vai gritar, vai cair, vai simular que está convulsionando. Pero a diferença é que em la epilepsia, la crisis epiléptica, nosotros tenemos relajación de los esfínteres y eso puede hacer con que el paciente semee
¿sí? Y en cambio en la histeria no, el paciente no se mea. Bueno, el paciente podemos hacer diagnóstico diferencial com ictus, hemorragia subaracnoidea, TIA ou AIT, acidente isquêmico transitório, e se há outros síntomas, migraña, porque, por exemplo, el ictus, el ACV isquêmico ou hemorrágico pode generar uma crise convulsiva, pode haver uma descarguita aí neuronal excessiva em um ponto e então ser uma crise epiléptica. Migraña, trastornos del sueño, hipoglucemia o hiperglicemia, glucemia, ¿sí? Y intoxicaciones. Sumamente importante para las crisis epilépticas. Sí o sí hay que acordarse de la hipoglucemia, hiperglucemia. Sí, sí o sí, por favor. Bueno, entonces diagnóstico fundamentalmente electroencefalograma, pero cuando estamos en la guardia tenemos que saber si es una crisis parcial o generalizada. Generalmente, os pacientes que vêm em la guardia são por crises generalizadas, ou seja, são traídos por as crises generalizadas. Como nós vamos tratar esses pacientes? Temos os fármacos que têm epilepsia, sim, epilepsia. Temos os fármacos antiepilépticos, primeira e segunda geração, ou podem ser chamados também de novos. Quais são os principais que nós vamos ver? Por exemplo, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, etosuximida e valproato. E clonazepam, obviamente, são os de primeira geração para cessar a epilepsia. São os mais antigos. Então, há que saber fenobarbital, fenitoína, etosuximida, carbamazepina, valproato ou ácido valproico e clonazepam. Segunda geração é vigabatrina, lamotrigina, gabapentina, topiramato, pregabalina e lacosamida de terceira geração, há que saber sí ou sí. Então, ante um paciente que nós sabemos que é epiléptico, vamos utilizar os fármacos antiepilépticos, primeira, segunda geração. Generalmente, o de terceira se deixa porque é um pouquinho mais caro. Então, primeira coisa, estamos na calle aí, nós vemos que o paciente se cajou e está convulsionando. Primeira coisa é aflojar, se há roupa apertada, deixar descansar a cabeça da pessoa e colocar a pessoa no suelo, porque se está, por exemplo, sentada, acostada em algum lugar, pode cair. Se gira a pessoa para o lado, não se põe a mão na boca, se diz que vai tragar a língua. Há algumas abuelas aí que dizem, vai tragar a língua, sacar a língua. Se intentar poner a mão aí, pode ser uma contracção ¿sí? De la boca, cerrar em tus dedos e aí sí está hecha la merda. ¿Sí? Não ponga a mão, porque anatomicamente isso é impossível tragar a língua. ¿Sí? Anatomicamente. Então, sí ou sí, giramos a pessoa e deixamos que tenha o processo, a convulsão, sí ou sí, hay que dejar al paciente que convulsione normalmente, ¿sí? No se intenta asegurar el paciente, no se saca la lengua, no se hace nada. Pero principalmente averiguar siempre ABCD, la vía aérea, se está respirando, si hay pulso y también evaluación neurológica, que es la D. Bueno, nosotros, ante crises focales, vamos utilizar, quais são os fármacos mais utilizados? Carbamazepina, fenitoína, lamotrigina e topiramato. Topiramato também é muito utilizado para a migraña. ¿Sí? Bueno, ante crises generalizadas, o tratamento se faz com valproato ou ácido valproico, valproato de sódio, lamotrigina e etosuximida. ¿Sí? Generalmente, lo que se pergunta não é isso. ¿Sí? Lo que mais se pergunta é a respeito de los efectos colaterais e também do tratamento do status epiléptico. Bueno, vamos ver os principais efeitos colaterais agora desses fármacos. Lamotrigina, principais efeitos adversos: cefaleia, insônia e Steven Johnson. Para quem não sabe, Steven Johnson é aquela reação alérgica a um fármaco. O paciente queda bem comprometido. Sí, eso es Steven Johnson. Sí, es bien feo el tema. Produce una reacción alérgica en el paciente. La fenitoína. Siempre se pregunta, hiperplasia gingival. El paciente tiene un efecto adverso que es la hiperplasia gingival si es utilizada crónica. Hirsutismo, anemia megaloblástica y ataxia. El topiramato puede ocasionar anorexia. Muitos de los pacientes que hacen tratamento para adelgazar utilizam, muitas pessoas, não pacientes, pessoas, utilizam o topiramato por conta da anorexia para adelgazar. É utilizado, também pode generar afasia,
disminución del raciocinio, litiasis urinaria y parestesia. Y la carbamazepina puede generar ataxia, diplopia, hepatopatía, leucopenia y somnolencia. En el embarazo, acordar isso porque isso também é uma pergunta de exame, não se usa ácido valproico, fenitoína ou fenobarbital. Não se usa, sim? Então, aí há risco para ele, há risco comprovado para ele, el bebé, el feto, ¿sí? Bueno, entonces, principales efectos colaterales hay que sí o sí saber. En el choice les gusta mucho preguntar y acordar hiperplasia gengival en la fenitoína. Bueno, vamos ver agora um ponto sumamente importante, que isso eu tenho certeza que vai perguntar, absoluta certeza, que é a respeito do status epiléptico. Sí, status epiléptico. Bueno, o status epiléptico é quando antigamente era caracterizado, era definido que quando a crise dura ao menos 30 minutos ou quando sua repetição é tão frequente que não há recuperação do paciente entre uma e outra crise. Então, é uma crise que dura 30 minutos ou direto, ou quando o paciente não tem recuperação da consciência entre uma crise e outra. Se divide em dois grandes grupos, o status epiléptico, e isso sigue a mesma coisa, entre os pacientes que têm os estados epilépticos convulsivos e os não convulsivos. Os de risco são os convulsivos, são urgência médica, ¿sí? Porque podem ser focais ou generalizados. E os não convulsivos, que podem ser crises focais complexas ou de ausência, não conllevam a nenhuma ameaça vital. Qualquer deles pode ser refractário ao tratamento. Então, status epiléptico, antigamente era definido, antes de 2018, era definido como uma crise que dura ao menos 30 minutos e não havia, era ao menos 30 minutos ou quando há várias crises epilépticas que não têm recuperação da consciência entre elas. Em 2018 se cambiou um pouquinho, justamente porque é só racionar um pouco. Imaginem, o paciente está tendo uma crise convulsiva a mais de 20 minutos. Eu vou esperar os 30 minutos para começar o tratamento do status epiléptico? Não. É como deixar assim fritando, freir, e deixamos aí freindo o cérebro do paciente 30 minutos para, isso é um status epiléptico, vamos começar o tratamento para status. Não. Hoje em dia, em 2018, então, não deixamos o cérebro do paciente aí freindo, fritando, e então, em 2018, se cambiou o guia. Se disse que uma crise epiléptica contínua com duração mais de 5 minutos já é considerado como status epiléptico. ¿Sí? Entonces, crisis epiléptica contínua com duração de mais de 5 minutos ou mais de uma crise sem recuperação do nível de consciência, nós já vamos a tratar como status epiléptico. 2018 cambiou o guia. Por aí é importante saber ambas diferenças, porque alguns docentes por aí les guste mais da definição antiga. Basicamente, então, o que há que saber é que são vários tipos de status epiléptico, pode ser status epiléptico generalizado, convulsivo ou não, que é o mais frequente, 70%, e o parcial convulsivo ou não. Quais são as causas? Processos não epilépticos previamente, por exemplo, causas orgânicas ou metabólicas, como, por exemplo, TCE ou até mesmo hipo ou hiperglucemia, e pacientes epilépticos que já têm o diagnóstico de epilepsia, com o neurólogo, com o eletroencefalograma, relacionado principalmente com o tratamento ou medicação, que essa medicação pode ter uma dose muito baixa para que o paciente necessite, ou até mesmo o paciente não cumpre com a terapêutica adequada. Então, status epiléptico é sumamente importante saber, sempre pergunta de horário, ¿sí? A definição e como se trata, sempre. Bueno, como se trata o status epiléptico, então? Primeira coisa entre o paciente agudo é monitoreio oxígeno em vias e temos que evaluar o ABC do paciente, ou seja, a via aérea, cardíaco e a respiração. Temos que revertir a crise em menos de 30 minutos, prevenir a recorrência, prevenir e corrigir complicações sistêmicas, diagnosticar e tratar a causa do status epiléptico. Qual é o ponto? Se nós estamos aí na guarda, estamos em algum restaurante, imaginem, estamos em restaurante, tem um paciente aí que começou a convulsionar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o paciente ter a crise epiléptica hasta 4 minutos. Se eu ver que em 4 minutos o paciente não recuperou a consciência, obviamente, já levo a ambulância, digo que tem um status epiléptico e que
já vengan os paramédicos para a rescatar esse paciente. Sí ou sí, 5 minutos, aí depois dos 5 minutos, já tenho que começar o tratamento para o estatus epiléptico. Não se deixa freando o cerebro do paciente. Objetivos, então, estão acá. E qual é o ponto que há que saber? Primeira fase, quando o paciente já... Imaginamos que estamos aí de guarda. Nós estamos no restaurante mais, que estamos aí comendo um bom assadito, um rico assado. Estamos agora na guarda, sim? E aí vem a ambulância e traz um paciente com um status epiléptico. Se o paciente está convulsionando, tem convulsões tônico-clônicas. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Principalmente assegurar via aérea e respiração e também assegurar o cardíaco do paciente, ou seja, asegurar o estado hemodinâmico do paciente. Por exemplo, esse meu amigo que tuve o hermano, que tuve uma crise, imaginem, golpeou na cabeça, tuve a crise e deixou aí de latir no coração, ou seja, tuve um paro cardiorrespiratório. Sí ou sí, nesse momento, graças a Deus que o tipo aí estava cerca, começou já o RCP, graças a Deus salvou o tipo. Se o tipo hoje em dia está bem, obviamente que hizo um montão de exámenes, pero hoje em dia está bem. Pero imaginem, se ele dijo que tardou mais ou menos 10 minutos para volver o pulso, ou seja, isso como 2 ou 3 ciclos de RCP, e então 10, 15 minutos por aí volvió su hermano. Então imaginen o desespero, a desesperação. Padre, todo arriba, aí, meu Deus, morreu o tipo, não sei o quê. E aí meu amigo haciendo el RCP. Entonces, siempre cuando el paciente venga, yo tengo que evaluar siempre si tiene pulso, si tiene respiración y el estado hemodinámico. Sí o sí es sumamente importante. Tratar de determinar la causa, si por ejemplo el paciente alcohólico, si tiene el olor etílico de la boca, já temos que administrar tiamina, então já vamos ver tudo isso. Pero se vier um paciente que está convulsionando em uma primeira fase, ou seja, os primeiros 20 minutos, 20, eu já falei 20, pero é 20 minutos, vamos a dar duas cositas, um diazepam e uma fenitoína. Se o paciente nos primeiros 20 minutos não melhorou com diazepam e fenitoína, nós vamos passar al fenobarbital ou levetiracetam. E se não melhorou depois dos 20, 30 minutos com fenobarbital ou levetiracetam, vamos utilizar propofol, tiopental ou midazolam. Sim, propofol, tiopental ou midazolam. Que aí nós já vamos passar desde a segunda fase, quando não melhora, já se interna em la UTI, e aí o intensivista que vai cuidar desse paciente. Então, primeira fase, que é nós vão ser diazepam e fenitoína. Segunda fase, em UTI, vai ser fenobarbital ou levetiracetam. E terceira fase, propofol, tiopental, midazolam. Aí sim se induz uma anestesia no paciente general. Sim, basicamente é isso. Então, o estado epiléptico, estão aí de guarda, o paciente ligou com a crise, vamos evaluar se é alcoólico, tiamina, 100 gramas, mais glucosa intravenosa. Sim, tiamina intravenosa e glucosa. Generalmente se agrega a glucosa. Tratamento do paciente que não é alcoólico, diazepam mais fenitoína, para evitar uma segunda crise. ¿Sí? Então, damos diazepam para haver a relaxação tônico-clônica e a fenitoína para evitar uma segunda crise convulsiva ou crise epiléptica. Há que ter cuidado com duas cositas, ¿sí? E isso puse porque pode ser que pidan en el horário. ¿Sí? La velocidade de infusão de la fenitoína é de 50 gramos por minuto e máximo 20 miligramos por quilo. ¿Sí? Então, é 50 miligramos de fenitoína por minuto e um total de 20 miligramos por quilo. A fenitoína deve ser administrada em via distinta da benzodiazepina. Por quê? Porque quando se põe em la mesma via, a benzodiazepina, ou seja, o diazepam, pode ser com que se precipite as moléculas de fenitoína e não tenha o mesmo efeito. Então, há que pôr por lo menos 2 vias nesse paciente, onde uma vamos utilizar o diazepam e a outra vamos utilizar a fenitoína. Qual é a dose de diazepam? E isso há que saber. 10 a 20 miligramos, ¿sí? Intravenoso. 10 a 20 miligramos de diazepam intravenoso.
¿sí? Y fenitoína es de, sí, era miligramos, eso, 50 miligramos por minuto, ¿sí? Máximo 50 miligramos por minuto, como ya habíamos visto. Si yo puse mal acá, gente, perdón. Y bueno, esa entonces fue la clase de hoy. Vamos a stop. Ahí. Esa fue la clase de hoy. Traté de resumir al máximo las crisis convulsivas y dejar lo más sencillo posible. Cualquier duda, escribirme, sí, que yo estoy a disposición de todos ustedes. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase. Adiós y hasta la próxima clase.